Quarta-feira, 11 de setembro de 2019, uma data emblemática aí para a história da humanidade. Mas aqui no Bom Dia a gente já começa destacando para você oportunidades de negócio. Tem aí na sua tela imagens da oferta que você confere hoje às 19h30 pelo canal do Boi, quarto leilão virtual Delta Gen. Neste remate serão ofertados 30 touros melhoradores com seipe, 80 novilhas precoces e super precoces também com seipe, e a realização é da Central Leilões. Um ótimo e abençoado dia para você que começa essa manhã aqui na nossa companhia, nos dando a honra de dividir esse espaço com a gente. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Você já sabe, a gente segue até às 8h30 da manhã, trazendo o que é destaque para você nesta quarta-feira em relação ao agronegócio. E no programa de hoje vamos ter o quadro Gestor e Você, que vai tirar suas dúvidas sobre gestão profissional dentro da fazenda. Se você quiser participar mandando a sua pergunta, já pega o seu WhatsApp 998631001 e você vai ver também. Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, viaja para alguns países árabes para buscar negócios para os produtos brasileiros. A Embrapa e a Empaer-MT realizam o quarto módulo da capacitação continuada de técnicos e extensionistas para a viabilidade da produção de café no estado de Mato Grosso. E claro, tem cotação, tem destaques e muito mais para você. Fica com a gente, Bom Dia Produtor, já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h06 pelo horário oficial de Brasília, começando esta edição do Bom Dia Produtor nesta quarta-feira. E claro, a gente sempre começa levando você até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal no dia de hoje. As informações com Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia! A ministra Tereza Cristina começa hoje à noite uma viagem para alguns países árabes: Dubai, Egito, Kuwait e Arábia Saudita. Ela tem o objetivo muito claro desta viagem: estreitar as relações comerciais com o mundo árabe, abrindo possibilidades para os produtos do agronegócio brasileiro. O Brasil exporta para o mundo árabe carnes de frango, boi, minério de ferro, soja, milho e açúcar. As receitas com esses produtos somaram só no ano passado 11 bilhões e meio de dólares. A ministra Tereza Cristina viaja numa comitiva de 35 pessoas, deve permanecer lá por 10 dias, o retorno combinado para o dia 23 de setembro. E quem está nessa comitiva, faz parte dessa comitiva, é o deputado federal Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós, na verdade, vamos visitar 4 países e o sentido é muito parecido com a agenda montada quando fizemos na Ásia, né? A gente vai discutir já com pauta específica com cada país, os países têm interesse nisso, mas vai fazer uma manifestação clara de que o Brasil se comporta nesse momento como um mercado aberto, uma possibilidade de discutir relação comercial com qualquer país. Nós temos nossos interesses, eles têm os deles, a gente vai trabalhar isso. E, é claro, em cada país que a gente for, a gente sempre vai tratar dessas questões da sustentabilidade. O que é muito importante para nós, pessoal, é que ao invés de nós ficar jogando na defesa com relação aos ataques das questões ambientais, nós temos que trabalhar o selo verde, mostrar que nós queremos valorizar nossos produtos, porque nós somos o país que tem maior sustentabilidade, que tem maior grau de proteção. Então, aqueles que fizeram uma ação pesadíssima contra nós, queriam, entre os mais diversos fatores, porque isso é multilateral, eles queriam, se eu coloco uma carga cultural nos processos, nos produtos brasileiros, de que ele é ruim por questão ambiental, eu desvalorizo o produto e compro mais barato. É uma questão de mercado, uma das faces. Bom, nós vamos agir exatamente o inverso. Se tu quer comprar produto brasileiro, comprar um alimento, descompra do Brasil, porque o Brasil tem a maior área de preservação do mundo. A gente vai trabalhar essas pautas positivas, já discutindo também a questão da sala de situação
que a Tereza Cristina acabou montando no Ministério, porque aquela ferramenta pode estar disponível para as embaixadas dos países que têm a maior relação comercial com o país, com o nosso Brasil. Então, se eu vou discutir isso na Europa, eu vou levar certamente a sala de situação como uma ferramenta para que ela seja utilizada pelas embaixadas para comunicação científica ou jornalística, tanto depende do fato. De qualquer maneira, colocando imediatamente números e textos verdadeiros sobre o fato em discussão. Só lembrando que nós importamos do mundo árabe minerais e também fertilizantes. Os minerais são aqueles minerais fosfatados imprescindível para a agricultura no Cerrado brasileiro. Lembrando também para você que em maio a ministra Tereza Cristina fez uma viagem de 10 dias lá para o continente asiático e de lá vieram muitos bons frutos. Por exemplo, os 25 mil toneladas encomendadas pela Indonésia e agora a recente aprovação de 25 plantas frigoríficas pelo governo chinês para exportação exclusivamente para a China. De Brasília, Saulo Lopes. Obrigado, Saulo. É hora da gente conferir agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. A análise hoje é com Rafael Ribeiro. No mercado do boi gordo, depois de um início de semana mais calmo em termos de negociação, como é típico de segunda-feira, a gente viu nessa terça-feira o mercado mais movimentado. Do lado da demanda a gente tem um cenário firme, ou seja, a procura pelos frigoríficos aí bastante aquecida em relação ao início da semana, e o tom do mercado é de firmeza e altas de preços, principalmente na região centro-oeste e também na região norte do país. Então, nessa terça-feira a gente viu o mercado subindo em Mato Grosso, Goiás e também Tocantins e Rondônia. Do lado da oferta, não mudou muito em relação ao que a gente tem acompanhado nas últimas semanas. Então, a oferta restrita de animais para abate, basicamente sendo compostos por animais de confinamento. Esse confinamento acaba ajudando a sustentação. E o que a gente observou em São Paulo nessa terça-feira, foi um cenário de preços estáveis, mas o mercado também é exemplo do restante do país, num tom aí, num viés mais firme. A cotação do boi gordo ficou em R$ 156,00 à vista, já descontando o fundo rural, ou seja, estabilidade em relação ao levantamento da segunda-feira. E o que a gente destaca em São Paulo é a variação em termos de escalas de abate. Então, as indústrias que têm o boi a termo aí para entrar na escala nas próximas semanas, um pouco mais bem escalado, no caso aí, as escalas chegam até 10, 12 dias, dependendo da indústria. Agora, as indústrias menores ou aquelas que não trabalham com boi a termo, ou seja, não tem essa garantia de oferta aí para as próximas semanas, com as escalas mais curtas entre 3 e 4 dias, E por curto prazo, a expectativa é de uma continuidade dessa dificuldade de comprar boiada. A gente viu, inclusive, com a notícia aí da habilitação de 17 plantas de bovinos que abatem bovinos para exportação para a China, acaba dando uma movimentada maior no mercado, e a gente sabe que do lado da oferta, pelo menos aí até outubro, novembro, o cenário deve ser de uma pouca disponibilidade, uma oferta comedida de animais para baixo. Então, a expectativa de mercado firme, e fica aí o monitoramento com relação à evolução do consumo, pensando principalmente já a gente caminhando para a segunda quinzena do mês, onde normalmente tende a perder um pouco a movimentação, o consumo mais fraco nesse período do mês. A gente segue falando ainda da cotação do boi gordo, com a apuração da Scott Consultoria, fazendo aquele tradicional giro aí por todas as regiões do país. Lembrando sempre que estão preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. E a gente já começa destacando para você, aqui na minha tela e também aí no seu telão, os preços mínimos da região sudeste. Na região sudeste nós tivemos alta de 50 centavos em Belo Horizonte, Minas Gerais, e alta de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro. E também alta de R$ 1,00 no Rio de Janeiro. Vamos agora para a região sul, onde o clima é de estabilidade e não houve alterações de preço nessa região. Agora, na primeira tela do Centro-Oeste, com destaque para Goiás e Mato Grosso do Sul, houve alta de 50 centavos em Goiânia e também em Campo Grande, e alta de R$ 2,00 no sul de Goiás. Também foi registrada uma alta de R$ 1,00 em Três Lagoas, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Na segunda parte do Centro-Oeste, com destaque para Mato Grosso, houve altas de 50 centavos no norte, sudeste e sudoeste do estado. Vamos agora para a região Nordeste, que apresentou alta de R$ 1,00 no sul da Bahia. A gente encerra o nosso giro pela região Norte, que apresentou altas de 50 centavos em Redenção, Marabá e Rondônia. Cotações do bezerro. Oferecimento Seva. Juntos além da saúde animal. E a gente segue acompanhando cotações por aqui. Vamos ver como é que fechou a cotação do bezerro Nelore ontem. A apuração também é da Scott Consultoria.
E o mais antigo leilão de Nelore Mocho do Brasil chega aos 30 anos. O Prudem Mocho será realizado neste sábado a partir das 2 horas da tarde com transmissão pelo Canal do Boi. Rubens Eduardo Ferreira encabeça a oferta de 100 reprodutores que ficaram prontos antes do tempo. Saiba mais sobre esta seleção na reportagem do Daniel de Paulo e do cinegrafista Gerson Oliveira para o quadro Grandes Criatórios. Pode parecer incrível, mas quanto mais o tempo passa, mais esse rebanho rejuvenesce. Essa é a realidade dos 100 reprodutores que estão no leilão Prudem Mocho, que no dia 14 de setembro, pelo Canal do Boi, chega aos 30 anos mais jovem e melhor do que nunca. Com certeza é o leilão mais antigo de Nelore Mocho do Brasil. Ele tem uma tradição já de qualidade, ano após ano. E esse ano, pelo fato de ser 30 anos de leilão, a exigência e a peneira foi muito rigorosa. Nós tivemos já há um ano atrás escolhendo, avaliando esses animais, animal por animal, em termos de fenótipo, carcaça, umbigo, posterior, racial e também avaliação genética. Nasci dentro do Nelore Mocho, dentro dessa seleção especial que meu pai tem feito. Então, ao longo de 30 anos, o ganho do melhoramento genético e o desenvolvimento desses animais foram aumentando e isso influi diretamente nas propriedades dos nossos clientes, porque eles sim é quem tem esse ganho. 30 anos são poucas empresas hoje no mercado e no segmento da pecuária, então, em leilão, são muito poucos leilões, né? E essa fidelidade é muito boa, né? Que nós estamos aí há anos juntos, né? Leilosul e o Prudem Mocho. E nós vamos ter essa qualidade diferenciada no 30º Prudem Mocho. A fonte da juventude encontrada por essa família é um melhoramento genético constante praticado nesse rebanho criado e recriado a pasto, partindo de conceitos que envolvem precocidade, habilidade materna, fertilidade e, claro, desenvolvimento. Cada ano é mais satisfatório a gente ver o avanço genético que está tendo essa torama, né? Então a gente observa, esse ano nós estamos com mais de 80% de animais DECA 1 e isso realmente comprova toda essa potencialidade que tem no material genético que está sendo oferecido aqui, né? Porque não só a avaliação genética, a gente precisa olhar o indivíduo e a gente precisa acreditar nesse indivíduo. E esse indivíduo realmente vai passar para os seus descendentes toda essa qualidade e essa estrutura que esses animais possuem. São animais de raça, com desenvolvimento, com progresso embutido na capacidade genética dele também. Como não bastasse toda essa carga histórica, 30 anos de um mesmo evento, a evolução genética tem como maior garantia o fato de os touros deste ano terem ficado pronto um mês antes de estarem prontos para o leilão. Essa verdade aqui na Fazenda Boa Vista é uma chancela que os touros do Prudem Mocho 2019 levam para o leilão, ao ponto de a Fazenda se dar ao luxo de colocar como grande novidade um lote de touros como esses, olha, que estão fechando 2 anos, portanto, um ano mais jovens do que estão acostumados a sair nesse leilão. Foi uma surpresa, porque o ganho de peso desses animais foi muito grande, até assustei. Isso se deve ao melhoramento genético e o uso é muito focado nos melhores touros para a melhoria do rebanho. Nós temos praticamente as 5 bases mais importantes do Nelore padrão nesses animais, que é o Backup, que é o Rambo, que é o Provador, que é o Quark e o 1646. Esses 5 touros, eu acredito que é a base das melhores linhagens que compõem as melhores seleções de padrão e também no mocho. Quando você investe em melhoramento genético e investe também em precocidade sexual, é sabido, o Rubens faz aqui um trabalho de precocinhas muito bom, muito eficiente, então a gente consegue obter e adiantar esse 1 ano aí e oferecer animais de 2 anos que o mercado está pedindo. Principalmente porque tem muito criador que precisa soltar, precisa de reprodutor para usar em novilhas. Então eu coloquei esse ano, fiz uma seleção muito rigorosa da geração 2017 e a qualidade desses animais é impressionante. Teve animais aqui que me deu dorzinha no coração de vender, que eu poderia ser usado no repasse. Então,
Aproveite você os 100 touros à disposição, tanto os da geração 2016, que beiram 900 quilos de peso médio, quanto os mais jovens, com 750 quilos, que Rubens Ferreira vende novamente com a Agropastoril GB, Prata Agropecuária, Rui Moraes Terra e o Nelore da Car no Prudem Mocho 30 anos. 14 de setembro, 2 da tarde, fazendo parte da Expo Prudente pelo Canal do Boi. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou em seu 12º levantamento um crescimento de 6,4% na produção nacional, com uma estimativa de colheita esse ano superior a 242 milhões de toneladas de grãos. Para comentar a evolução nas safras, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, João. Bom dia. Bom, mas antes do João fazer a sua análise, nós vamos ver uma matéria que a nossa equipe lá de Brasília preparou sobre este assunto. Acompanhe aí. É o 12º levantamento da safra de grãos 2018-2019, da série histórica da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E o Brasil terá a produção recorde de 242,1 milhões de toneladas, superando os 227 milhões da safra anterior. Clima favorável, tecnologia e crescimento maior das produções de algodão e milho são os fatores principais que amparam a colheita. A maior da história. E destaque aí para o milho, né, que segundo a safra aí foram quase 74 milhões de toneladas, o algodão também. Temos uma expectativa boa para a próxima safra, claro que com rentabilidades menores dos produtores, principalmente por conta da elevação dos custos de produção, mas também boa, e seguimos confiantes aí na nossa agricultura. A safra de milho também bateu recorde. O primeiro e segunda safras vão totalizar quase 100 milhões de toneladas. Como o consumo interno brasileiro é menor, a Conab projeta exportações de 35 milhões de toneladas. O algodão revelou o crescimento de quase 36% na produção. O volume da safra será em torno de 4,1 milhões de toneladas e desse total, 2,7 milhões de toneladas são de algodão em pluma, 34% a mais em relação à safra anterior. E pela primeira vez, o Brasil deve exportar a marca de 1,5 milhão de toneladas de algodão em pluma. E a soja atingirá 115 milhões de toneladas, não batendo o recorde da safra anterior, que foi de 119 milhões de toneladas, porque o grão enfrentou problemas climáticos. A safra recorde de 242,1 milhões de toneladas, 6,4% a mais em relação à safra anterior, tem 3 motores no campo: soja, algodão e milho. As culturas, além de dar visibilidade ao Brasil lá fora, aumentando o faturamento, criam internamente um ambiente otimista de desenvolvimento. Com os dados finais dessa safra 18-19, o Brasil deve ser o segundo maior produtor de soja do mundo, só atrás dos Estados Unidos, mas o maior exportador de soja. Para algodão, nós seremos então o 4º maior produtor de algodão do mundo, com essa safra recorde, mas o 3º maior exportador. E para milho, nós devemos ser então o 3º maior produtor e o 2º maior exportador da cultura. Duas culturas apresentaram problemas em relação à produtividade. O café e o arroz em suas áreas plantadas também enfrentaram problemas climáticos. E o Ministério da Agricultura estuda financiar a dívida do custeio da produção dessa safra em até 5 anos. De Brasília, Saulo Lopes. João, acaba sendo um paradoxo, né? O Brasil batendo recordes em cima de recordes de produção, no entanto, o produtor continua sendo penalizado pelos altos custos de produção. Vamos falar um pouquinho de história. Se você olhar nos anos 90, o Brasil era importador de milho. Importava milho, trigo, uma série de outros produtos agrícolas. A partir da legislação da Lei Candir, que tirou a tributação do ICMS na exportação de produtos agrícolas, você teve uma arrancada do Brasil excepcional. Nós produzimos 70, 80 milhões de toneladas por ano, estamos falando de 242 milhões, 3 vezes mais nesse período de 20 e poucos anos que separa da Lei Candir. O que aconteceu? O produtor rural brasileiro se capitalizou, melhorou a sua tecnologia, melhorou o seu parque de máquina, o plantio direto se consolidou em todo o Brasil. Entraram os materiais transgênicos, o produtor fez melhor preparo de solo, corrigiu o solo, usou mais calcário, usou mais fósforo, usou mais nutrientes para as suas terras, e você teve esse boom de produção. Soja,
nas décadas de 90, de 35, 40 sacos por hectare era uma boa safra. Hoje, a média brasileira é mais de 54 sacos, tem produtor produzindo 70 sacos por hectare. Então, esse somatório todo fez com que o Brasil ficasse o campeão da Série B. Agora nós temos que disputar a Série A. A Série A é Estados Unidos e China, 600 milhões de toneladas cada um que produz de grão. Então, o Brasil tem condições de chegar lá, nós temos terra, temos áreas antropizadas, áreas mexidas pelo homem, nós temos 155 milhões de hectares de pastagem, nós podemos substituir essa pastagem ano após ano, 1%, 2% ao ano, e incorporarmos isso no setor produtivo e mantermos a mesma produção de carne ou melhorarmos até se fizermos a integração. Nós temos duas telas, eu pedi para a técnica colocar as duas telas, que são importantes para a gente ilustrar. Primeira tela, vocês vão ver a produção de grãos por hectare. Se você olhar lá embaixo, a questão nos anos 2000, você tinha 2 toneladas, 2,3 toneladas por hectare. Nós estamos falando em 3,8. Isso se você considerar a área total. Se você considerar a área planta, porque a área total no Brasil, você soma a primeira com a segunda safra. A segunda safra, os 18 milhões de hectares, é totalmente plantada em cima de área de soja. Então, na realidade, nós temos 46 milhões, 47 milhões de área plantada com grãos do Brasil. Então, esse número pularia para quase 6 toneladas por hectare. Ou seja, olha o avanço que se conseguiu em termos de produtividade. Ou seja, o Brasil dispensa ampliar desmatamento e fazer usando a própria terra já mexida pelo homem. E nós temos potencial para chegar nisso aqui. Isso sem falar em irrigação. Se eu colocar irrigação no processo, eu consigo aumentar de 30%, 40% essa produtividade por hectare. A outra tela mostra o seguinte, se você olhar aqui, ó, você vê essa segunda safra, ela não tinha mais que 8 milhões de hectares no início dos anos 2000. Nós estamos falando de 18 milhões de hectares. Se você somar com os 45, dá 63 milhões de hectares plantados. Mas, na realidade, o que se ocupa da terra são 45 a 47 milhões de hectares, porque essa área aqui toda é plantada em cima, especialmente da área que tinha soja e se planta a segunda safra. Essa segunda safra, basicamente, é milho. O milho Brasil hoje, que era de importador, passou a ser o segundo maior exportador de milho no mercado internacional e produzindo para atender o consumo brasileiro, que já cresce. Nós estamos falando hoje no consumo no Brasil acima de 60 milhões de toneladas, seja para a produção de frango, de suínos, de peixe, para consumo humano, etc., etc., e gerando uma exportação que esse ano pode chegar a 34 milhões de toneladas de milho. Ou seja, o Brasil, o senhor e a senhora que estão nos assistindo, aprenderam a fazer uma agricultura num país tropical. O país tropical é complicado. O americano vai colher a soja deles para próximos 30, 40 dias, a partir daí, depois de colheita, tem um palmo de neve que vai ficar praticamente até fevereiro, onde começa a haver o degelo para eles plantar a partir de abril, de fim de março, abril. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem condições para que as pragas, insetos, fungos, etc., se mantenham no processo. Então, no Brasil é muito mais difícil você produzir. Em compensação, nós temos a vantagem que nós podemos fazer 2 safras na mesma área. E com irrigação, nós podemos fazer 3 safras na mesma área. Então, o Brasil hoje, o mundo inteiro olha o Brasil como uma grande alternativa de produção de grãos e de carnes para atender essa demanda que vai crescente que tem em todo o planeta. A nossa ministra hoje, na matéria que nós publicamos anteriormente ao nosso comentário, ela mostra que ela está indo para os países árabes. E no fim do mês, no início do mês que vem, ela vai estar na China. Ou seja, toda aquela região, especialmente o continente asiático, aonde você tem hoje uma população muito grande, que vai chegar a 5 bilhões de pessoas nos próximos 15 anos, com renda. Isso é muito importante. População e tem renda. Ou seja, vai haver uma demanda muito grande de grãos e de carne. 242 milhões hoje é o recorde brasileiro em termos de produção de grãos. Daqui 3, 4 anos, não duvido que nós chegamos perto de 270, 280 milhões,
dependendo, lógico, que haja rentabilidade do produtor. Como você bem falou, Adriana, a questão de custo hoje é complicado. O Brasil tem algo chamado custo Brasil. Nós, até a porteira, nós somos altamente competitivos. O problema todo, nós não temos logística eficiente e dependemos também de alguns produtos importados, como o caso dos fertilizantes, que chegam a 75% são vindos de fora. Se o câmbio dispara, você tem um aumento significativo no custo. E outra coisa, o Brasil precisa desenvolver um modelo de produção que respeite, que seja mais ligado à natureza, usar os bens, os recursos naturais que nós temos de forma mais científica, de forma mais objetiva, para que a gente possa aumentar a produção, mas principalmente deixar renda para o senhor e para a senhora aí. Valeu, João, obrigado. Hora de intervalo comercial por aqui, é hora também da gente abrir o nosso canal de comunicação pelo 998631001 e hora de lembrar você também que a gente está simultaneamente aqui pela televisão, ao vivo também no nosso portal sba1.com e também na página do Canal do Boi lá no Facebook, para que você tenha aí um leque maior de opções para acompanhar a nossa programação. Quer interagir com a gente? Vai lá no Facebook ou mande a sua mensagem pelo 998631001. No próximo bloco, nós vamos falar sobre um dia de campo que foi realizado pela Embrapa e a Empaer lá no Mato Grosso para fomentar a produção de café. São 7h30, 2 minutinhos só, aguenta aí que já eu estou de volta. Já estou de volta! Mato Grosso, na década de 80, foi um dos maiores produtores de café do país. A Embrapa e a Empaer realizaram um dia de campo para fomentar a produção novamente no estado. Quem foi conferir tudo isso e nos traz as informações é o repórter Valdir Pacheco. A Embrapa e a empresa Mato Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural Empaer realizaram em Sinop mais um módulo da capacitação continuada de técnicos e extensionistas para a produção de café. O evento contou com aulas teóricas no auditório da Embrapa, onde os participantes conheceram as disponibilidades de recursos, uso da tecnologia no processo produtivo e as principais pragas com foco na agricultura familiar. Nós tivemos aí na década de 80 um boom do café, principalmente para a nossa agricultura familiar, e nós estamos retomando em parceria com o estado do Mato Grosso e com nossos colegas da Embrapa de Rondônia. Estamos retomando aí a questão do café para os nossos, focando os nossos agricultores familiares aqui do Mato Grosso, principalmente do Noroeste, né, onde nós temos aí 10 municípios já mais avançado na relação à cafeicultura, mas a ideia e o objetivo é passar essas informações, essas capacitações para todo o estado. O sucesso da produção cafeeira depende primordialmente da qualidade das mudas, que devem ser sadias e vigorosas, para que o cafeicultor obtenha os resultados desejados. Nós estamos saindo de um sistema de semente, de plantio de semente, para uma cafeicultura clonal. Ou seja, isso propicia um aumento de produtividade bem maior. Então, Rondônia, o Acre, Mato Grosso, tem todo o potencial para acompanhar essa modernização da cafeicultura dos cafés canéforas, que são conilões e robustas. O que acontece é que você tendo altas produtividades, o cafeicultor vai ter maior rentabilidade. E com isso ele vai permanecer no campo, tendo uma vida mais digna. No último dia da capacitação, os participantes foram a campo, no sítio do Sr. Francisco, em Santa Carme, distante a 30 quilômetros de Sinop. Mato Grosso tem um grande potencial para o desenvolvimento da cafeicultura no estado, uma atividade para o agricultor familiar. Na década de 70 e 80, o estado foi um dos maiores produtores de café do país. Custo de produção e gestão de propriedade foram abordados por esse analista da Embrapa Rondônia. Como é que você vai plantar se você não sabe se você vai ter lucro ou não? Então, planejar esse custo de produção é muito importante, né? Porque a partir daí o agricultor pode verificar se ele vai ter lucro ou não vai ter lucro na atividade e definir se ele vai fazer isso ou não, né? Mas a gente vê que a cafeicultura, pelos trabalhos que a gente tem feito, é uma atividade viável,
Lógico, a gente está numa época de preços baixos, mas os produtos agrícolas são assim, eles têm essa sazonabilidade de preço, né? Um ano o preço está ruim, outro ano o preço melhora. Então o produtor ele tem que ter os seus custos na ponta do lápis, até para ele poder ter uma lucratividade maior. Técnicos e extensionistas saíram animados para desenvolver a atividade em suas regiões. Lá a gente vai implantar 1 hectare, né, para servir como uma vitrine, e aí a partir daí tentar expandir a cultura no município. Você acha que tem campo para isso lá, através da agricultura familiar? Eu acredito que sim. A gente está com uma turminha bem animada, o pessoal que veio do Paraná, do Espírito Santo, né, que já tem um interesse pela cultura, e aí a gente está confiando nisso, né? Bom, no caso de Paranaíta, que a gente já trabalha muito forte a parte da fruticultura e olericultura, né? O café, ele vai ser uma cultura a mais para a gente estar fazendo uma diversificação no sítio, porque hoje a propriedade rural ela tem que ter várias atividades, né, para o produtor conseguir manter uma média salarial durante o ano inteiro. E o café, como é uma cultura perene, é uma cultura que dá para conciliar o trabalho dela com outras culturas. De Santa Carmen, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, hoje é quarta-feira e você já sabe, toda quarta-feira a gente tem aqui o quadro Gestor e Você. E para se ter lucro em qualquer atividade econômica é importante ter uma gestão profissional. No campo não é diferente. Adequar o plano de contas, identificar o perfil de gastos são algumas das premissas para poder buscar resultados satisfatórios em uma propriedade rural. E para falar sobre este assunto hoje, nós estamos recebendo o médico veterinário e gestor da GER, Marcelo Ladeira Scudeler. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Bom Dia mais uma vez. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Marcelo, o que são os custos e o que são as despesas numa propriedade rural? Perfeito, Adriano. Isso eu acho que é uma base que nós temos que ter em qualquer negócio, não só no setor agropecuário, para entender o perfil de gastos que se tem dentro da atividade. O que é gasto? É todo aquele dinheiro, todo aquele recurso financeiro que sai para pagar alguma coisa que está acontecendo dentro da atividade. Mas nem tudo é custo, nem tudo é despesa e nem tudo é investimento. Então nós precisamos entender o que é custo, o que é despesa e também o que é investimento para poder avaliar o negócio de uma forma racional, de uma forma adequada. Porque senão a gente pode estar interpretando que o negócio ele é superavitário, é um negócio que está dando dinheiro, que está tendo retorno econômico, e às vezes ele não é, porque a composição de como eu estou estruturado para poder fazer essa análise, ela não é a mais adequada. Então, temos que estruturar esse movimento financeiro dentro da atividade para podermos comparar a atividade agropecuária com qualquer outra atividade que tem fim lucrativo. Podemos comparar a atividade agropecuária com uma padaria, que é um exemplo que a gente acaba usando, um supermercado, um laboratório. Então, para isso, a gente precisa estruturar essas contas de uma forma que elas, a informação que é colocada ali, a essência daquele gasto, daquela despesa, ela vai estar sendo a mesma linguagem de qualquer outra atividade. Isso também é muito importante porque hoje nós estamos num cenário aí de juros baixos, Selic baixa, as aplicações financeiras de baixo risco, elas trazem hoje pouco retorno. Então, o investidor ele está procurando investimentos um pouco mais arrojados, correndo um pouco mais de risco. Só que eu vejo uma boa oportunidade para o setor agropecuário, que teoricamente tem uma rentabilidade mais baixa, mas também de poder trazer esse investidor para dentro do setor, porque os investimentos que ele está tendo a oportunidade de estar aplicando esse dinheiro fora do setor agropecuário, a rentabilidade está baixa. Então, acho que é uma oportunidade para o agro. E é por isso que é importante a gente ter muito bem estruturado
essa estrutura de contas dentro da propriedade para poder ter uma análise real e uma análise profissional do negócio. Tá? Legal. Marcelo, e qual que é a importância desse plano de contas dentro do planejamento? Perfeito. Eu elenquei, Adriano, basicamente os gastos que a gente tem, que é essa movimentação de pagamentos, basicamente em 2 grandes grupos. Um deles é o grupo de custos e o outro é o grupo de despesas. Pode colocar a primeira tela, por favor. O que são custos? Custos é todo aquele recurso relacionado, aquele recurso que sai, mas ele é relacionado diretamente à produção do bem. Tá? Então, se eu produzo soja, o que é o custo? Os insumos, os adubos, os fertilizantes, os defensivos, o óleo diesel do trator, a mão de obra diretamente ligada àquilo. Na pecuária fazemos a mesma análise. O que são despesas? Despesas são todos os desembolsos que não estão ligados diretamente à produção do bem final. A gente fala que as despesas, genericamente, são utilizadas para manter a estrutura administrativa. Por que é importante saber o que é custo, o que é despesa? Porque a atividade ela está passando e tem que passar aí por uma profissionalização da análise dela. E toda atividade, que a gente trabalha, anualmente a gente consegue analisar o DRE. O que seria o DRE? É um demonstrativo do resultado do exercício. O que aconteceu naquele exercício para aquela atividade ou para aquelas atividades que estão inseridas com aquele produtor ou com aquela agropecuária, com aquela cooperativa. Então, como a gente consegue analisar qual atividade ou quais atividades estão nos trazendo mais ou menos retorno? Então, custo. A hora que a gente tem todas as receitas que são obtidas durante o período. Eu mandei até um link aí, depois vai estar disponível para vocês entenderem o que é um DRE. Então, nós temos ali um estoque, uma receita que foi realizada no período, o estoque do início e do final do período, se houve uma variação para mais ou para menos. Se ele houve para mais, isso aqui vai se somar positivo. Se ele houve para menos, ele vai abater do que teve de receita. Temos os custos, e aí, a partir dessa receita inicial, dessa variação de estoque e dos custos, nós vamos ter a margem bruta do negócio. Então, é custo, margem bruta. A hora que a gente tem as despesas, a gente já começa a entrar na margem operacional do negócio. E depois, a hora que a gente coloca os impostos que são pagos, a gente vai ter a margem líquida do negócio, que é o que importa no final. Mas é importante para a gente conseguir interpretar a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida, para poder ter o subsídio de analisar se o nosso negócio está muito alavancado em custos altos ou despesas muito altas. Então, ele começa a nos mostrar aonde a gente tem mais margem de estar atuando para poder melhorar a rentabilidade do negócio. E, afinal de contas, o que interessa é o que vai sobrar. É o que vai sobrar no final. E também os investimentos que acabam sendo também gastos, que saem do caixa, eles não são considerados nem custos, nem despesas. Os investimentos, eles vêm se houver uma sobra de caixa, que os acionistas entenderem que não vão tirar esse recurso para eles entendem que parte dessa sobra de caixa, que seria o resultado líquido no negócio, vai ser reinvestido para potencializar a produção dentro daquele sistema de produção. Então, investimento não é custo, investimento não é despesa, investimento ele não entra nessa análise financeira de rentabilidade do negócio. Ele tem que vir para potencializar e melhorar o patrimônio, tá? Então, isso é muito importante, essa análise e essa estruturação das contas do negócio, para poder ter uma análise bem profissional do negócio. Tem propriedades que trabalham com mais de um produto. O ideal é fazer essa estrutura de custos e despesas dos produtos. Tem situações que são muito claras de identificar o que é custo daquele produto X e do Y.
E tem casos que as despesas não são muito fáceis de identificar qual a despesa daquele produto X ou do Y. Então, a gente costuma fazer um rateio dessa despesa proporcional à quantidade que aquela estrutura se dedica àquela produção daquele bem. Legal. Tá? A gente tem na tela já, Marcelo, essa terceira tela que você trouxe aí. Isso. Eu queria que você explicasse qual que é o melhor momento para fazer esse plano de contas. Perfeito. O melhor momento, Adriano, é a gente ter essa estrutura de plano de contas para o início do exercício. Se o exercício ele é avaliado no período safra, que seria o ano safra de 1º de julho a 30 de junho, então, para início de julho, nós temos que ter toda essa estrutura montada. O que eu tenho de estoques, o que eu tenho de dinheiro em caixa, o que eu tenho de estoques, qual que é a minha estrutura de custos, qual que é a minha estrutura de despesas. Para tudo que houver de movimentação financeira durante aquele período, a gente conseguir alocar nos lugares adequados, para no final do período, lá no final do 30 de junho do próximo ano, a gente conseguir ter todo o subsídio de poder fazer uma análise adequada. E também ter o ano civil, que seria 1º de janeiro a 31 de dezembro. Bom, nós estamos agora em meados de setembro. Se eu fizer agora, não vai dar mais jeito? Não, acho que é importante começar a compilar todas essas informações, conseguir alocá-las nos lugares adequados, para no início de janeiro de 2020, quem trabalha com o ano civil, ter a possibilidade de já estar implementando totalmente isso. E também começar a criar um histórico de 2, 3 meses para você começar a entender como que funciona isso dentro da atividade. Legal. Bom, Marcelo, eu quero agradecer. A gente tem, claro, esse assunto é extremamente importante, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, mas o nosso tempo aqui é mais curto que coisa de porco. Então, eu queria agradecer demais a sua presença aqui e pedir para que você deixe aí uma fonte de pesquisa para quem se interessar pelo assunto, para que possa buscar mais informações. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez, eu fico inteira à disposição, tenho os meus contatos aí. E temos bastante material que pode auxiliar na construção desse plano de contas e a forma como poder avaliar melhor o resultado da atividade de uma forma profissional, Adriano. Valeu. Fico à disposição. Obrigado. Você está vendo aí, contato@gerconsultoria.com.br para você mandar o seu e-mail, tirar toda a sapiência desse pessoal aqui, porque tem bastante coisa para informar para vocês. Lembro que logo depois essa entrevista também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube e você tem mais informações também acessando www.sba1.com. Eu vou para o intervalo comercial, lembrando você que daqui a pouco, a gente traz mais informações para você sobre o mercado do agronegócio e você pode participar também pelo 998-63-1001. Já no próximo bloco, vou te levar até Sinop, no Mato Grosso. Vamos conversar com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões para saber o que é destaque na agenda da leiloeira. Volto já. 7h51, já estamos de volta e como eu adiantei para você agora há pouco, vamos até Sinop agora lá no Mato Grosso. Vamos bater um papo com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões, porque é reta final de preparativos aí para o leilão do Nelore São Bento. Mas meu amigo Arnaldo Campos já está aqui nos aguardando para destacar também outras realizações da Ricardo Nicolau, porque aqui ninguém vem de mãos abanando, né, Arnaldo? Bom dia para você. Arnaldo, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. É verdade, a gente não chega de mão abanando hora nenhuma. Como você disse aí, na próxima sexta-feira a gente tem uma oferta especial de 80 touros aí do Nelore São Bento, Laércio Gomes da Silva, ali no Poconé Mato Grossense, um projeto muito bacana, um projeto calcado em seleção para rusticidade, para ganho de peso, animais que cobrem com tranquilidade nas dificuldades ali, principalmente do Pantanal Mato Grossense. Então, assim, o Laércio muito caprichoso, viu? Um poconeano, como se diz, mas muito, assim, caprichoso daquilo que faz, muito cuidadoso com tudo. Traz para mim o lote 03, enquanto o lote 03 vai desfilando na tela, que é um garrote bonito, uma barbaridade, nós já vamos comentando um pouco mais sobre as ofertas e as condições de frete. O frete é facilitado ali num raio de 300 quilômetros ali de Poconé, vai entregar qualquer quantidade, então você que está ali
num raio de 300 quilômetros de Poconé, pode comprar qualquer quantidade, de 1, 5, 10, 15, 20, né? Esse é torama para encher caminhão, pode ficar tranquilo que o Laércio vai entregar na sua casa, tá aí, ó. Esse garrote, o filho do Brado da Santa Marina, o Brado é Rambo, né? Em vaca Doman e Z. Então você vê, fazer um brado com esse umbigo corrigido aí não é fácil não, né? O brado a gente sabe que sobra couro, mas sempre vai pesar bastante umbigo e tal, e ele é um brado muito corrigido, um garrote comprido, né? E esse é a bitola do gado lá do Laércio, viu? Um gado muito corrigido, um gado de pouco chifre, né? Um gado de 650 quilos, 680, alguma coisa de 700 quilos, mas ela não tá gorda, não tá obesa, tá pronta para trabalhar, né? Então tá aí brado em vaca Doman. Traz para mim o 11, vamos mostrar o lote 11, eu gosto desse garrote. Esse filho do Grandioso, também em vaca Doma, garrote bonito, equilibrado, uma barbaridade, do pescoço preto, né, também no umbigo corrigido, e você vê a musculatura saliente dele, né, parece aqueles meninos de academia, né, Adriana? Tá bombadão assim, mas bombado de músculo, não é de gordura, você vê que é um garrote que vem com 718 quilos, 37 de CE, aos 32 meses de idade, então assim, tá pronto para trabalhar, tá pronto para o serviço, tá pronto para o desafio. Queria lembrar mais uma vez os amigos, em 30 parcelas, ok? 5 parcelas duplas e mais 20 parcelas mensais, então financiamento aí por conta do Nelore São Bento. Frete facilitado ali, 300 km no raio de Poconé. Nós estamos estudando algumas rotas de frete aí. Então anote na sua agenda, 13 de setembro, sexta-feira à noite, com transmissão do Canal do Boi a partir das 20 horas e 30 minutos, Nelore São Bento, na tela do Canal do Boi, com a realização da Ricardo Nicolau Leilões. E para fechar aqui, moçada, eu queria chamar a atenção, viu, Márcio e Adriano, para o dia 21 de setembro, no Nelore Jacamim. Pode colocar as imagens para mim, Márcio, da torama da Jacamim lá, e a gente vai falar aqui para o amigo já de casa anotar na agenda. 21 de setembro, tá aí. Ei, imagem bonita, né? Coisa bonita, essa fazenda é maravilhosa, viu, Adriano? Nós estaremos lá com palestras pela manhã, 3 palestras importantíssimas lá no período da manhã, venda de sêmen durante o dia, almoço ao meio-dia e às 14 horas, horário de Brasília, 100 touros nessa bitola aí, o torama de 22 meses, com 750 quilos, com 38 de CE, em 30 parcelas, com frete para o Mato Grosso inteiro, com condições especiais de pagamento. Então, assim, esse é o Nelore Jacamim, no dia 21 de setembro, a partir das 14 horas, com a transmissão do Agrocanal, direto da Fazenda Jacamim, ok? Então, você que está ali nos arredores de Nova Mutum, vai almoçar com a gente lá na Fazenda Jacamim, que é ali próximo de Nova Mutum, 30 km ali, ou então acompanhe pelo Agrocanal, ok? Mais informações, www.ricardonicolaoleilões.com.br. Obrigado, bom dia e bom trabalho a vocês. Valeu, Arnaldo, um ótimo dia para você também, só não faz negócio aqui quem não quer, né? Grande abraço. Bom, uma cabanha de ovinos, confinamento de gado de corte, melhoramento de pastagens para vacas de leite. Esses são alguns dos projetos que a Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, promove para qualificar a formação dos acadêmicos. A Unicruz está entre as 10 melhores universidades privadas do Rio Grande do Sul. Segundo o MEC, e o curso de Medicina Veterinário tem ajudado a manter este conceito, como mostra a repórter Annelise Nicolodi. A Universidade de Cruz Alta está completando 3 anos de fazenda e escola, oferecendo o melhor ensino para os acadêmicos. Eu vou conversar com o Luiz Felipe, ele que é coordenador, né, aqui da área de produção animal. Tem muitos projetos que vocês conseguiram adaptar aqui e que está ajudando vocês na formação desses futuros veterinários? Sim, os projetos são focados diretamente para o ensino. A gente trabalha com a linha de produção animal em cima de lavoura, ou seja, tentando integrar a agricultura com a pecuária, na linha de bovinos de corte e de ovinos de corte. Então, os alunos se envolvem diretamente com o projeto, com a execução e principalmente com colhendo os frutos, os resultados aplicados ao campo. Pois é, a universidade deu um passo muito importante, que foi a formação de uma cabanha, né, específica aí do Corredale. Como que está esse projeto? Como que está o andamento? Bom, a gente ampliou muito o número dos animais, a gente vem trabalhando também com o Corredale naturalmente colorido. E este ano a gente está colhendo os frutos, né? Os cordeiros estão aqui ao fundo, nos representando com um bom desempenho em ganho de peso. A gente trabalhou com suplementação ao pé da mãe, um creep feeding.
E tivemos bons resultados promissores e que nos faz a desafiar outras raças, desafiar os nossos animais para futuras pesquisas de desempenho e ganho de peso. Tem projetos inovadores também, né, do lado da pecuária de corte. Sim, atualmente a gente está desenvolvendo um trabalho vinculado ao mestrado profissionalizante da Unicruz, avaliando terneiras desmamadas, recriadas em cima de pastagem de azevém, suplementadas no coxo, com a finalidade de avaliar a puberdade e também desafiar com a inseminação artificial em tempo fixo. Isso certamente tem um conceito importante para a universidade também. Eu acredito que sim, né? Porque a gente envolve alunos do mestrado, alunos da graduação, envolve professores e principalmente com foco de uma pesquisa aplicada, ou seja, daqui saem resultados para serem utilizados em qualquer realidade. A gente tem um modelo de criação, mas esse modelo ele pode ser copiado, ele pode ser adaptado. E a nossa ideia é exatamente essa, produzir numa realidade, que a nossa é essa, mas os produtores estão aí e podem aproveitar o que puder, né, com o que a gente trabalha no dia a dia. Maravilha, obrigada pelas informações. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. O Canal do Boi transmite no sábado, às 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília, o 30º Leilão Prudem Mocho. O remate é organizado por Rubens Ferreira, Agropastoril GB e Prata Agropecuária. A realização é da Leilosul. E quem está com a gente aqui no estúdio para te trazer todos os detalhes sobre este grande remate é o meu amigo leiloeiro Éder Benite, o Catatal. Bom dia, Catatal. Bom dia, Adriano. Bom dia, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, como você já adiantou, direto aqui de Campo Grande, em um dos estúdios do SBA, no estúdio do canal, no programa Bom Dia Produtor. Olha, poder falar do leilão que acontece nesse final de semana, os últimos leilões de reprodutores mocho do Brasil, será ofertado 100 reprodutores de criadores. Bom, falar do trabalho do Rubinho, né? Realmente, se nós fizermos aí uma somatória, quase 200 anos de seleção dentro do trabalho de seleção. Rubens Ferreira, a Agropastoril GB, nós temos aí o seu Antônio Prata, um trabalho interessante, com muita qualidade, com muito esmero, com muito capricho, quer dizer, touros com mais de 800 quilos, né? 30 parcelas, frete free. Vamos colocar a imagem dos touros, pode colocar na tela o lote número 1, para a gente poder mostrar para os amigos de todo o Brasil, uma tourama mais do que especial, né? Se nós buscarmos aí nos principais touros do Brasil, olha a imagem na tela, né? Olha o reprodutor que os senhores terão aí. Esse touro é para repassar a vacada PO, moçada. Se você acompanhar comigo, linha de touros, a qualidade dos touros, a profundidade, touro com mais de 800 quilos, com 40 de bola, 39 de circunferência escrotal, DECA 1, né? Animais com certificado de superioridade também, vários touros com certificado de superioridade da BCZ, e esse certificado ele é só colocado em apenas 20% de todo o rebanho. Quer dizer, olha que touraço no vídeo, né? Linha de dorso, osso sacro, chanfro curto, cupim muito bem delineado, abertura de peito desse touro. Quer dizer, você tem uma ferramenta e aliado ao visual, na boa caracterização racial, no tipo, você tem uma avaliação mais do que especial, né? Para stayability, top 1, DECA 1%, o amigo tem aí para idade ao primeiro parto, top 1% também, aos 265 dias, top 1, aos 365 dias, top 1. Quer dizer, você tem todo o trabalho, AOL, ele é touro top 1, marmoreio top 1. Quer dizer, você tem aí um trabalho importante quando você busca através de uma ferramenta importante que é o touro. Olha esse garrote, olha a carne que desce no jarrete, você tem o perfil, a qualidade dos touros, para que o amigo possa realmente adquirir uma ferramenta para aumentar as fêmeas serem mais férteis, emprenhar mais cedo. A maior prova desse trabalho é meu amigo Filé, aqui no Pantanal da Inhacolândia, na Serra da Alegria, porque lá o Marquinhos, ele emprenha as suas novilhas
aos 16 meses, elas já aos 16 meses são desafiadas para ser realmente a grande mãe. Aí você preocupa às vezes, poxa, mas não é muito jovem, né? Não vai atropelar a sua puberdade, a sua formação reprodutiva. Negativo, porque eu tive o prazer de ver as segundíparas lá na fazenda, além de estar muito bem de score corporal, estão criando muito bem o seu bezerro. Quer dizer, esse é o trabalho e a ferramenta mais importante para que o amigo realmente tenha um resultado importante. Está aí, é mais um touro com qualidade, é mais um touro com capricho. Nós vamos falando aí do frete free, nós vamos falando de 30 parcelas, né? Então você tem uma condição diferente, você vai ter frete para você comprar, para você adquirir a qualidade, o capricho, o esmero, né? Coloca na tela o lote número 10, o 11, pode colocar na tela, né? Se colocar o lote 10 não tem problema, o tipo da torama, a qualidade dos touros, o perfil dos touros, é um trabalho já consolidado aí, ó. Muda os touros, o amigo está aproveitando para comprar, para você fazer um bom negócio. Olha o comprimento desse garrote, desse touro. Parece que ele tem uma costela a mais. Olha como um cupim senta em cima da linha de douros. Olha a régua que é a linha de douros desse touro. Aí você passa a analisar o que ele vai transmitir para os seus filhos, né? Abertura de peito. Por que o touro tem que ter essa abertura de peito? Para que ele possa respirar melhor, para que ele possa caminhar melhor, para ir atrás das vacas. Quer dizer, tem temperamento, tem marmoreio, né? Tem o stayability, a permanência das suas filhas dentro do seu rebanho. Quer dizer, você vai ter uma longevidade como as matrizes dentro do seu trabalho, da sua propriedade. Então aí é o Prudem-Mocho, 30 anos, 30 parcelas, frete free, é um time de peso, com 100 reprodutores, a transmissão será pelo Canal do Boi e a Leilosul é a empresa leiloeira e nós estaremos juntos para esse grande evento, para esse grande leilão. Tá certo? É com você, Adriano. Valeu, Catatal. Obrigado pela sua participação. Amanhã, Catatal já trazendo as informações para a gente sobre o Prudem-Mocho, direto lá de Prudente, aqui na nossa programação. Eu vou para mais um intervalo comercial e você não sai daí, porque ainda tem muita coisa boa para você que está acompanhando aqui esta edição do Bom Dia Produtor. São 8 horas e 5 minutos. A parada é mais curta que coisa de porco, é rapidinho. Daqui a pouco eu estou de volta. Fica por aí. Bom, uma grande empresa parceira aqui do SBA, a Facholi, traz agora para você um tema importante para aumentar a produtividade dentro do sistema integrado de produção. É o uso da palhada, plantas de cobertura, na cultura da soja. Vamos conferir. Vamos falar hoje de palhada, plantas de cobertura. Já não é de hoje que as lavouras de soja de todo o país vêm sofrendo com veranicos, né? Seja no momento ali pré-plantio, pós-plantio, toda a fase de desenvolvimento e enchimento de grão da cultura. Nós do Grupo Facholi viemos com uma proposta diferente para você, produtor. Além de comercializar a semente, a gente tem a intenção, né, de fazer o posicionamento correto dentro da propriedade de cada um de vocês. Para isso, hoje, dentro dessas avaliações que a gente tem na área experimental, né, na Fazenda Voaltino, uma unidade experimental de integração lavoura-pecuária, em parceria com a Unesp de Dracena, a gente tem 5 avaliações. Nessa última safra, a gente trabalhou plantio de soja em cima de palhada de Piatã, em cima de palhada de Paiaguás, Rusiziense, além do plantio direto soja-milho e o plantio convencional simulando uma área de abertura. Para vocês terem uma ideia, o comportamento que a gente teve nessa última safra, no período da cultura da soja, choveu somente 453 milímetros. Pensando da forrageira, onde a gente tinha as plantas de cobertura, para a área convencional, a gente teve uma mortalidade inicial em torno de 45% de plantas de soja devido à morte por escaldadura. Essa morte ocorreu devido à oscilação de temperatura na fase inicial da cultura. Em alguns momentos mais severos, onde a gente teve um veranico mais acentuado e temperaturas elevadas, a diferença em temperatura para onde a gente tinha cobertura de palha, para onde a gente não tinha, chegou até 15 graus. E essa diferença com a situação
onde a gente já tem um menor stand de plantas desejáveis, que no caso é a cultura da soja, afetou em produtividade. Das culturas, né, onde a gente tinha palhada, para onde a gente não tinha palhada no plantio convencional, as variações de produtividades foram na ordem de 10 sacos de soja. Na produtividade, onde a gente mensurou palhada com o plantio direto, que é o mais utilizado hoje em todo o país, soja, milho, a gente teve uma produtividade de 5 sacas a mais. Uma outra situação que a gente quer levar para você, produtor, é qual dessas forrageiras é a melhor para dentro do seu sistema produtivo. Dentro dessas 3 forrageiras que a gente trabalhou, elas se mostraram com hábitos, com velocidade de degradação dessa palha diferente. E aí eu te falo, se nós estamos numa terra, de um solo mais arenoso, é melhor a gente pensar às vezes numa forrageira com uma velocidade de degradação da palha mais lenta. Dentro dessas forrageiras, a Rusiziense foi a forrageira que teve uma velocidade de degradação mais acentuada, mais acelerada. Intermediário às situações, a gente teve a Paiaguás e na sequência o material com a velocidade de degradação de palha mais lenta foi a Piatã. Então ela se mostra às vezes uma cultivar que a gente pode destinar aí para solos onde tem uma textura mais arenosa. Porque se eu consigo prolongar a vida útil dessa palhada, automaticamente eu consigo ter palha até a fase de enchimento de grão da soja. Agora a solução da CSJ, que reduz o custo da produção e ajuda a aumentar os ganhos. O produtor de leite está sempre pensando em como aumentar a produção. A gente sempre fala em lucratividade em centavos por litro de leite, né? Esse vai ser o diferencial no sucesso da atividade. Ter ração de qualidade e sempre na hora são algumas das possibilidades que a mini fábrica de ração CSJ oferece. Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, o produtor de leite pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. O equipamento é compacto e qualquer pessoa pode operar. Primeiro, coloque na moega os insumos como milho e farelo de soja, por exemplo, que vão direto para o moinho. Depois, acrescente os núcleos. Os componentes são levados para o misturador. Tudo isso é muito rápido. Leva em média 15 minutos por batelada. Agora é só ensacar de acordo com sua necessidade. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana durante 2 horas, a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Uma ração de qualidade superior ainda, né? Mini fábrica CSJ de 1.000 quilos. Compacta, fácil de ser operada e o melhor, te ajuda a reduzir tempo e dinheiro. Bom, é hora da gente fazer mais um intervalo comercial aqui, mas antes deixa eu destacar para você 2 mensagens que a gente separou aqui entre as inúmeras que chegam para a gente todos os dias pelo WhatsApp. Vou pedir para o meu diretor colocar na tela aqui para a gente mandar um abraço apertado. Primeiro para o meu amigo Zé Vargas, que está ligado aqui, ó, e destacou a participação do quadro Gestor e Você hoje, falando sobre essa questão de custos, despesas. É muito bom inteirar melhor sobre o assunto. Obrigado, viu, Zé, pela sua participação. E tem também meu amigo aí de todas as manhãs, sempre dividindo com a gente o espaço do Bom Dia aqui, o Joel Alves, lá de Itabatã. Um grande abraço, viu, Joel? Que Deus abençoe aí o dia de todos vocês. Está aí, ó, mandando sua mensagem abençoada de todos os dias. Lembrando que você tem à sua disposição também muito mais informações pelo nosso site, que está de cara nova, hein, moçada? O sba1.com, está todo ele reformulado, tem novas, uma plataforma digital completamente reestruturada, mudada. Vou pedir para o meu diretor, se der tempo, para jogar aqui para mim ainda, antes da gente ir para o intervalo, para o amigo de casa ver como ficou o nosso site novo, com conteúdos exclusivos, tem entrevistas, tem muita coisa legal também para você que quer saber mais sobre o agronegócio lá na plataforma www.sba1.com. Destaque para você que se você digitar lá na internet também canaldoboi.com.br, canaldoboi.com, você vai ser direcionado para a página do SBA1, tá?
é o mesmo local, só há um direcionamento aí por parte do Google, mas você vai ser direcionado aqui para a nossa plataforma. Dá para a gente mostrar aí, diretor? Só para o pessoal de casa ver como ficou a nova plataforma do SBA1.com. Vamos ver aí se dá tempo da gente colocar na tela. Aí, ó, tá aí. Essa é a nova cara do nosso portal, do SBA1.com. Você pode, inclusive, ali, ó, acompanhar ali no Assista Agora, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, tá? Pelo portal também. Todo ele reestruturado, reformulado. Dá uma subidinha aí para o pessoal de casa ver a nova cara do portal. Tem as últimas notícias que a gente destaca. Tem aqui a possibilidade de você acompanhar os canais ao vivo. E tem também, com cara nova, toda a agenda de leilões também, tá? Se você quiser saber mais sobre estar preparado em termos de oportunidade de negócio na nossa programação, acesse sba1.com/agenda de leilões. Vou para o intervalo comercial, 2 minutinhos eu estou de volta. Fica aí. A sustentabilidade é a pauta da produção rural para manter qualidade e economia. E o produtor rural deve ficar atento a esses detalhes que fazem diferença nos negócios. Em Tupaciguara, Minas Gerais, surge uma novidade para o rebanho, o Bricfeno, um volumoso sustentável. Acompanhe as informações na reportagem de Vinícius Souza e do cinegrafista Auro Sávio. Atear fogo para renovar ou recuperar pastagens é uma situação comum na pecuária brasileira, mas as queimadas prejudicam a fauna e a flora, além de trazer danos à saúde humana. Foi aí que este empresário observou e encontrou uma solução para esse problema, o Bricfeno. O princípio foi de ver tanta matéria-prima nobre sendo queimada, porque esse feno ele é origem de campos de semente. E aqui é um polo, Tupaciguara, um polo de produção de semente, que o pessoal retira e essa palha faz parte do trato cultural de queimá-la. Então, é em torno de 15 toneladas de matéria seca por hectare sendo queimada. A produção com sustentabilidade é um desafio constante do agronegócio brasileiro. Foi pensando nisso que o Gilberto da Bricfeno teve a ideia de criar um produto sustentável, mas que também trouxesse rentabilidade. Ele foi lá no campo, pegou aquela palhada que ninguém utilizava, que já não tinha mais um destino, e gerou esse produto, o Bricfeno. Cada bloco desse aqui de feno tem cerca de 400 quilos e gera mais ou menos 10 pacotes do Bricfeno, um produto que é utilizado na nutrição animal, um volumoso. Esse produto pode auxiliar no combate de acidose e também no ganho de peso dos animais. O que nós conseguimos fazer? Trazer o pasto melhorado para o coxo. Isso, o que é? Resgatar a natureza do animal. Então você não tem que fazer uma adaptação. Então já é a natureza, só que melhorado. É uma análise simples. O produtor encontra um destino sustentável para a palhada, a transformando em alimento para o rebanho. No processo de produção, essa palha seria um produto que atrapalhava a gente, porque a gente teria que efetuar a retirada dessa palha do campo. A gente fazia de forma através de queima, ou se não, realizar a picagem desse material. O secretário de Meio Ambiente de Tupaciguara pontua que a ideia trouxe muitos benefícios para o município. Isso atende a muitas questões de sustentabilidade. Hoje nós tínhamos também um problema recorrente, que é por conta da fumaça, muitos problemas com questão de saúde. É um período muito seco agora, que a umidade do ar está muito baixa, então tínhamos constantemente esses problemas também. O resultado final é um produto compacto, palatável, digestivo, de fácil armazenagem e, claro, sustentável. Bom, agora é hora da gente falar das soluções em máquinas e pastagens da Germipasto. A braquiária BRS Paiaguás apresenta inúmeras vantagens e é indicada para solos de média fertilidade. Confira os detalhes. O capim Paiaguás é uma braquiária brisanta BRS Paiaguás. Ela tem como principal característica uma boa produtividade e manutenção de produção de lâminas foliares e valor nutritivo durante a estação seca. Melhor até que a braquiária BRS Piatã, que foi lançada também com esse objetivo. Então é uma cultivar que se destaca pelo seu uso durante a época das águas, de forma bem semelhante às cultivares já existentes no mercado, Marandu, Xaraés e Piatã, com a mesma capacidade de suporte, a mesma capacidade de ganho individual dos animais, mas tem esse diferencial de se manter produtiva, com folhas verdes e com bom valor nutritivo durante a seca.
Ela tem o florescimento concentrado no mês de dezembro, então todos os perfilhos florescem nesse mês, e em janeiro já novos perfilhos basilares vegetativos são produzidos e ela se mantém assim nesse estado vegetativo durante o outono e principalmente o inverno. Nós temos uma recomendação, um cuidado a ser tomado com a BRS Paiaguás. Ela não é resistente a cigarrinho. Então, nós recomendamos que os campos de Paiaguás não sejam estabelecidos em áreas que tenham um histórico de alta infestação de cigarrinhas, das pastagens. Mas como forma de utilização na entre-safra, digamos assim, e no período seco do ano, é uma excelente alternativa forrageira. Principalmente porque ela mantém seu valor nutritivo. Quando eu falo mantém, eu não quero dizer que uma gramínea que estava com 10, 12% de proteína bruta durante as águas permaneça assim durante a seca. Ela tem naturalmente uma queda de teor proteico durante a seca. De 10, 11, 12% cai para 9%. Mas as outras braquiárias têm uma queda maior. Piatã, por exemplo, cai seu teor proteico para 7%. Temos até 5, 6% em cultivares de umidícola. Exemplo. Então, dentre as cultivares de brisanta disponíveis no mercado, ela é que mantém o melhor valor proteico nessa época. O que acontece é que as outras cultivares entram no período de dormência, que a gente fala, que a gente observa o secamento das folhas, dos colmos, e ela continua produzindo folha verde. Se nós vedarmos um campo de Paiaguás durante a seca, pode observar que as folhas verdes continuam crescendo nessa época. A exigência é a mesma. Existe uma qualidade intrínseca dela que a faz continuar produzindo de forma eficiente nesse período do ano. Outra opção de uso da cultivar BRS Paiaguás é integração lavoura-pecuária. Nós observamos com pesquisas feitas na Embrapa de Dourados, observamos ela como essa característica de boa produção de palhada e facilidade de dissecação. Não compete tanto com a cultura do grão, então tem também um estabelecimento mais rápido, primeira coisa, mais rápido do que o capim-piatã, por exemplo, nesse sistema de consórcio, o que facilita esse manejo dos dois, do milho e do capim-paiaguás, os dois consorciados, e tem uma facilidade de secação melhor do que capim-piatã depois no pós-colheita do milho. É muito parecida com a cultivar com a rusisiense disponível no mercado, quanto à resistência ou à facilidade de dissecação, utilizando-se uma dosagem de glifosato um pouco menor em relação às outras cultivares de braquiária brisanta. Então, ela tem se demonstrado uma alternativa forrageira para a produção de palhada também, mas também, principalmente, para o produtor que quer fazer a integração lavoura-pecuária como forma de recuperação de pastagens, de implantação de pastagem, porque ela se torna uma forrageira importante para a utilização 1, 2 anos dentro desses sistemas integrados, que é o que normalmente acontece. E adivinha a hora do que agora no Bom Dia? Claro, mais uma paradinha para o intervalo comercial, mas depois, no próximo bloco, nós vamos até São Paulo. Vamos conversar com o Walter Puga Júnior, lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias, para saber a expectativa sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro nesta quarta-feira. Fica por aí, eu volto já. Bom, já estou de volta e, como disse para você, vamos agora até São Paulo, porque o plenário da Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria ontem e em regime de urgência a proposta de suspender o aumento da compra da cota de etanol dos Estados Unidos sem a cobrança da taxa de 20%. Vamos conversar sobre este assunto com o Walter Puga Júnior, porque isso complica, né? Acaba complicando, né, Puga, este acordo feito pelo presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald Trump. Bom dia. Bom dia. A situação fica preocupante a partir de agora para quem negociou com o governo norte-americano, né? O plenário da Câmara dos Deputados, como você disse agora há pouco, aprovou ontem por 319 votos contra 101 uma proposta que acelera, né? Aliás, regime de urgência para a votação de uma proposta, acelerando, portanto, a discussão sobre essa questão que foi colocada
por deputado nordestino. Aliás, o deputado nordestino que apresentou a proposta é o Aguinaldo Ribeiro, né? Ele é da Paraíba. O que ele propõe? Ele propõe a suspensão daqueles efeitos da portaria publicada há menos de 2 semanas no Diário Oficial, que elevou o volume de cota de importação de etanol dos Estados Unidos de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros, que estava prestes a expirar, né? Sem tarifação, sem a cobrança daqueles 20% que incide sobre o álcool, o etanol, que vem de fora, além da cota estabelecida. Bom, essa portaria ela favorecia principalmente os Estados Unidos, que são os principais exportadores de etanol para o Brasil e respondem por quase 100% aí das importações brasileiras, responderam por quase 100% de toda a compra de etanol que o Brasil fez em 2018. Agora, o aumento da cota de importação de etanol sem tarifa veio depois de uma reunião do presidente norte-americano Donald Trump com o chanceler brasileiro Eduardo Araújo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Apontado aí pelo presidente Jair Bolsonaro como o futuro embaixador do Brasil em Washington. Bom, os deputados do Nordeste estão preocupados porque essa importação a mais de etanol traria aí problemas para os produtores do Nordeste. Por isso, pode cair, se aprovada na Câmara Federal, essa proposta de importar mais etanol lá dos Estados Unidos, que o presidente Jair Bolsonaro decidiu através da sua equipe recentemente. De olho na informação, Adriano? A situação pode complicar, viu? É com você. Quando a gente parece que está vendo a luz no fim do túnel, some até o túnel, né? Bom, Pulga, ontem as bolsas fecharam em clima de estabilidade, mas o dólar voltou a subir. Quais são as expectativas para o dia de hoje? Olha, o dólar deve se manter aí próximo da faixa de R$ 4,10. A princípio não há mudança nessa perspectiva não. Mas lá fora a situação é um pouco complicada, né? Nós temos bolsas em alta na Europa, mas temos os índices chineses lá na Ásia em queda, né? Há um temor do mercado de que não haja mesmo uma boa negociação em outubro entre os Estados Unidos e a China. De qualquer maneira, ontem a China trouxe um estímulo para o mercado, informando que pretende fazer uma proposta melhor para os Estados Unidos, inclusive comprando maior quantidade de produtos agrícolas. Tudo isso trouxe aí uma alta para outras bolsas na Ásia que não as bolsas chinesas, né? Mas a China enfrenta alguns problemas internos, é preciso estimular a economia, portanto, há muita preocupação. O que acontece nas bolsas europeias é que elas vêm em alta, tanto Londres como Frankfurt, como o índice CAC da Bolsa de Paris. Bom, o mercado local segue à espera de decisões dos bancos centrais, se aumentam ou não a taxa de juros, tanto do Banco Central Europeu como do Banco Norte-Americano, do Federal Reserve. Portanto, o dólar deve patinar e a nossa bolsa também. Ontem o dólar passou de R$ 4,12, chegou a R$ 4,12 mais alguma coisa, já perto de 4,10, 4,12 mais 61, quase 4,13, mas no final terminou abaixo de 4,10, a R$ 4,09 mais 41. Tudo isso mostra que há uma acomodação no mercado, essa acomodação ainda não ocorreu e essa discussão entre Estados Unidos e China continua, vamos dizer assim, causando problemas em todo o mercado internacional. De olho na informação, porque tudo isso pode mudar lentamente daqui para frente. É esperar as negociações entre os americanos e os chineses. Agora, eu gostaria de aproveitar que nós estamos falando agora sobre o mercado financeiro para dizer que ontem aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, a Bolsa Agro CPR conseguiu elaborar o primeiro contrato, né? A primeira CPR, emitiu a primeira CPR eletrônica para gado bovino, ou seja, para boi, CPR eletrônica para boi. É um sistema muito rápido e tal. E quem liderou isso foi o empresário Carlos Pimenta. Veja, ele mandou um vídeo lá da fazenda onde ele estava operando aí a emissão de CPR para financiar aí a produção de gado, né? A terminação de gado. Acompanhe comigo. Estamos aqui no curral, acabamos de fazer uma aquisição de novilhas via CPR eletrônica. Os investidores, nós emitimos a CPR, os investidores eles tinham uma demanda para novilhas Angus, ok? E o que importa para eles é a qualidade e a rastreabilidade dos animais. Bom, como você vê, temos aí a primeira CPR eletrônica para boi aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Desta vez, cerca de R$ 600 mil, mas há outro
4 projetos que devem chegar aí perto de R$1 milhão. São as primeiras CPRs para boi eletrônicas realizadas aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Adriano? Legal, viu, Puga? Muito bacana. Ótimo dia para você. Bom, lembrando que daqui a pouco, por volta de 12h10, 12h15, já na abertura do Agricultura BR, aí sim o Puga volta aqui na nossa programação junto com o Fabiano Reis, já com tudo operando, bolsa, dólar, e tem uma condição de passar aí uma realidade mais estável, mais real mesmo para você em relação ao mercado financeiro. É ficar de olho na informação para conferir tudo logo na abertura do Agricultura BR, 12h10. E eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia, o carinho da sua audiência. Desejo aqui uma quarta-feira abençoadíssima para você que vai fazer bons negócios aqui na nossa programação Excelentes Negócios. E reforço o convite para amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estarmos juntos em mais um Bom Dia Produtor. Até lá!